a morte de Jesus não foi um teatro, foi uma realidade. Ele morreu mesmo, foi sepultado, porém Deus o ressuscitou no terceiro dia. Por que Jesus morreu? Sabemos que a morte de Cristo foi para pagar a pena dos nossos pecados. Jesus morreu por nós, por causa de nós. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 10,15 diz que o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. 1 de Pedro 3,18, ele morreu para nos conduzir a Deus. Romanos 6,23, João 1,7 diz que ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E Romanos 6,23 diz que foi por causa do salário do nosso pecado que Jesus morreu na cruz. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui durante a última ceia, Jesus estava provavelmente numa mesa baixinha, não como as que nós temos hoje, mas uma mesa baixinha, não sentado numa cadeira, mas sentado provavelmente deitado com o cotovelo numa almofada junto com os seus discípulos. E ali Jesus proferiu palavras tremendamente reveladoras sobre o significado e propósito de sua morte. Em primeiro lugar, ele falou sobre a centralidade de sua morte. O pão e o vinho ali na ceia simbolizavam a sua morte. Interessante isso. E isso sempre chamou minha atenção. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo. E Jesus é com certeza o personagem histórico mais importante da face da Terra. Tanto que mudou o calendário na maioria dos países, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, mesmo nos países não cristãos, ele é uma figura histórica muito importante. Jesus é importante por quê? Porque ele fez muitas coisas, curou enfermos, pregou sermões poderosos. Jesus influenciou muitas pessoas, A religião cristã, ao contrário de que alguns proferiram nos primórdios da era cristã, dizendo que logo acaba, o próprio Gamaliel, falou, não, isso aqui logo acaba. Mas não acabou, pelo contrário, cresceu e continua crescendo, está crescendo, o que Jesus ensinou. Porém, Jesus não desejou ser lembrado nem pelos seus milagres, nem pela sua mensagem, nem pela sua figura. Jesus desejou ser lembrado pela sua morte na cruz. Quando ele disse, façam isto em memória de mim, ele estava dizendo, coma o pão e beba o cálice em memória de mim, no sentido de relembrar a minha morte. O que nós podemos concluir com isso? Jesus Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz. Vamos repetir para ficar bem marcado? Jesus Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz. Jesus não veio aqui para mudar a história, não no sentido histórico, Ele veio para mudar a nossa história, no sentido de nos salvar. Jesus veio para morrer. E por que Jesus Cristo veio para morrer? Qual é o propósito da sua morte? No versículo 28 diz, isto é o meu sangue. Estão aí comigo? Mateus 26, 28? Acompanhe aí na sua Bíblia, para você ficar melhor aí. Aprender mais. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Para quê? Para remissão de pecados. O que é remir pecados? Remir é tirar a culpa do pecado. É tirar a condenação do pecado. É apagar a culpa. Então Jesus Cristo diz que o sangue dele foi vertido em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, o sangue de Jesus, ele foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Alguém aqui tem alguma dívida? Não precisa levantar a mão não, mas eu acho que provavelmente alguém deva ter alguma dívida aqui. Nem que seja de água e luz. Na hora de fazer a dívida é tão bom, não é?
Você entra lá na loja, vê aquele negócio que você queria, que é o teu sonho de consumo. Você vê aquele negócio lá e você fala, vou comprar, mas não tenho dinheiro. Aí o vendedor chega e você fala, mas é só para pagar no Natal, depois do Carnaval. Pagar em 79 prestação. Precisa dar nada agora. Faz no cartão de crédito em 10 vezes. Você faz, compra, não compra? Traz para casa. Depois de vencer o prazo de 30 dias ali, mais ou menos, o que chega lá na sua casa? A cobrança, a fatura. Só que você tinha outras também, fora aquela, né? E olhou ali, somou tudo, e o pessoal já somou para você, e você ficou com os olhos arregalados, suando frio. Não pensei que ia ser tanto. E agora, como que eu vou pagar essa dívida? E alguns, infelizmente, acabam não pagando, e o que acontece? Você é executado. Teu nome vai para o Serasa, para o SPC, né? E pensando nesse sentido, irmãos, no reino espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, quando nós ofendemos a santidade de Deus, a justiça de Deus, nós cometemos pecado. Agora, não pense você que pecado é só matar, roubar, como as pessoas dizem. Não, pecado é qualquer ato ou pensamento que contraria a santidade de Deus. Deus é perfeitamente puro. Imagine comigo assim, algo completamente puro. Um lençol limpinho, branquinho, alvejado, né? Antigamente tinha aquele negócio de quará, não é? Quem lembra? Só eu que lembro disso? Não, tem mais gente que lembra. Quará, né? Ficar branquinho, não ficava branquinho? Um negócio assim, muito branquinho, muito limpinho, não é mais fácil de sujar? Fica mais fácil, qualquer coisinha suja, né? Então, se tiver todo sujo já, tiver todo manchado, aí uma sujeirinha lá não aparece tanto, não é? Então, assim também é a santidade de Deus. Deus é perfeitamente puro e qualquer pecado diante dele é terrível. Então, nós temos uma dívida. Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Então, e dívidas têm que ser pagas, não tem outro jeito. E se a dívida do pecado é pago com a vida, e como que nós fazemos? Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo e ele morreu gratuitamente em nosso lugar. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Jesus pagou a dívida de pecado que você tinha diante do Senhor. Amém? Você entende isso ou não? Você não precisa pagar mais nada. Porém, Jesus Cristo diz aqui também que ele fez, assim, por meio desse pagamento, ele fez uma nova aliança, um novo acordo. Já viu quando a pessoa tira o nome lá do Serasa, do SPC, e agora ele pode fazer um novo acordo, né? Uma vez eu vi uma pessoa, estava acho que no Carrefour, algum lugar assim, estava mexendo no negócio do cartão, e eu escutei, né, sem querer, claro, não bisbilhotando a vida dos outros, mas estava sentado do lado e eu escutei a pessoa negociando uma dívida. Falou, olha, não conseguiu pagar, você vai poder pagar em 12 vezes. Tá bom? Aí assinou o acordo lá e falou, agora tem uma notícia boa para te dar. Teu cartão está liberado, pode comprar de novo. Posso comprar, estou liberado, né? Então, assim Jesus, ele fez uma nova aliança conosco. Uma aliança no sentido de que nós não tínhamos capacidade de ir até Deus, de estar na presença de Deus, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, mas por meio de Jesus Cristo, ele nos deu novo acesso à presença do Senhor. Como diz no versículo 28, sangue da nova aliança. A velha aliança foi quebrada, mas a nova aliança é feita com o sangue do Cordeiro, como diz em Hebreus, única e definitiva para nos levarmos a Deus. Amém? Agora, a necessidade, e isso é muito importante, eu gostaria que eu acho que você entendeu que Jesus morreu em seu lugar, morreu por causa do teu pecado, mas a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da sua morte. Eu vou repetir essa frase para que você entenda. A necessidade de nos apropriarmos pessoalmente. Não dá para terceirizar a salvação. Não dá para que alguém seja salvo em nosso lugar ou fazer uma procuração
da tua salvação. Ela é individual e intransferível. Jesus disse que os seus discípulos deviam comer o pão e beber o cálice. Presta atenção. Nós temos aqui hoje, vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. Junto com os irmãos que serão batizados hoje, permitindo assim Deus. E para você participar dessa ceia, você tem que pegar um pão, um pedacinho de pão, obviamente é simbólico, não é para você jantar, né? É para participar de um simbolismo espiritual. Para você participar, você tem que estar aqui hoje presente, você tem que pegar um pão, pegar um cálice e você colocar na boca e comer, certo? Não tem como você mandar alguém no seu lugar, falou assim, vai lá e participa da ceia em meu lugar. Isso é intransferível. Exatamente foi isso que Jesus disse, você precisa participar pessoalmente do benefício da morte do Senhor Jesus. Se você ainda não comeu a carne de Cristo, você precisa comer. Se você não bebeu o sangue de Cristo, você precisa beber. Por quê? Porque a carne de Jesus é a comida espiritual que vai te dar vida eterna. Você está aqui hoje, forte, bonito, corado. Glória a Deus, amém. Por quê? Porque você acordou cedo e tomou café da manhã. Não sei se tomou um belo café da manhã, assim, igual aqueles que a gente vê no filme, mas tomou café. Depois, provavelmente, você almoçou. Quem tomou café da manhã? Quase todo mundo tomou. Quem almoçou hoje? Belo almoço, domingo, macarronada com frango e tal. Não? Comeu um bife, uma lasanha, né? E provavelmente alguns ainda tomaram um cafezinho da tarde. Cafezinho da tarde. E muito provavelmente alguns ainda vão jantar depois do culto. Por quê? Porque se você não se alimentar, talvez você nem veria aqui hoje, se você não tivesse tomado café da manhã, não tivesse almoçado, tivesse aqui, você talvez não iria passar mal, porque está calor, está abafado, né? Você bebeu água, se hidratou, está se hidratando, né? Uma meia dúzia já foi lá buscar água na hora do culto. Então, você sabe que você precisa de alimento para o seu corpo, mas e a sua alma, o seu espírito? Com que se alimenta? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Então, abre a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 46. João 6, 46. João capítulo 6, versículo 46. Eu quero muito que você leia esse texto junto comigo. João capítulo 6, versículo 46. Amém? Palavras do Senhor Jesus. Quem não... versículo 47, a partir do 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Sabe por que você está vivo? Porque você comeu toda a comida que você já comeu até hoje. Talvez comeu um pouquinho mais do que devia, mas está vivo. Se você não tivesse comido, você já estaria morto, certo? Então, qual é a lógica? Quer dizer que se eu continuar tomando café, almoçando e jantando, então eu nunca vou morrer? É isso? Não, irmãos, não. Chega uma hora que você para de comer arroz com feijão e morre. Foi o que aconteceu com o pessoal lá no deserto. O maná era uma comida que vinha do céu. Eles comeram 1 ano, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos e morreram. Assim você está... É interessante, né? Porque você está vivo porque você comeu, mas você não vai... Essas comidas que você come, ela não vai te sustentar para sempre. Mas, pastor, e se eu parar de comer pizza, gordura, e eu comer só salada com pão integral,
e beber água e frutas orgânicas, sem agrotóxicos, que bom, talvez você vai viver uns 5, 6 anos a mais, mas vai morrer do mesmo jeito. Ou não? O pessoal fala assim, ó, se você não comer, né, o médico falou assim, ó, se você parar de comer coisas gordurosas, essas iguarias aí e tal, e você vai viver 20 anos a mais. Daí a pessoa falou, dispenso, então, já que vai morrer mesmo. Então, veja bem, a comida que nós comemos nos alimenta por um período de tempo. Mas o que Jesus diz aqui no versículo 48, 49? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, ou aquele que vocês comem hoje, né? E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Talvez você achou estranho quando eu disse assim que para viver eterno, para poder ser salvo, você tem que comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, né? Alguns me olharam meio assim, mas é o que Jesus ensinou. Agora, obviamente, isso aqui não é no sentido literal, é no sentido espiritual. Como que você se apropria do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Não é comendo aqui a ceia do Senhor. A ceia que está aqui hoje é para quem já, espiritualmente falando, se apropriou da salvação em Cristo Jesus. Então, como que você se apropria da salvação em Cristo Jesus? Como que você recebe essa salvação? Como que você come a carne de Cristo, bebe o sangue de Cristo para que você não morra e viva eternamente? Como? Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela fé que você recebe, que você confia em Cristo Jesus. Então, Jesus também falou aqui do cálice, do sangue vertido na cruz do Calvário. Então, para que você possa receber a salvação, você precisa crer em Jesus. Como assim, pastor, crer? Claro, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, mas não é bem só um mero acreditar intelectual, é um acreditar no coração. Eu vi uma ilustração, uma história, talvez ajude você a entender o que eu estou dizendo aqui. Eu já contei isso aqui muitas vezes, mas ela é bem legal. Tinha 2 prédios numa grande avenida, talvez igual lá a Francisco Glicério, lá no centro de Campinas, 2 prédios bem altos, né? E um equilibrista famoso colocou uma corda no topo de um prédio até o topo de outro prédio, e ele estava passando de um lado para o outro, e uma grande multidão embaixo olhando. E uma hora ele resolveu então passar com um carrinho de mão, sabe esses carrinho de mão, de pedreiro? Passar com um carrinho de mão. E aí o repórter estava aqui embaixo e falou assim, você acredita que esse equilibrista vai passar daquele prédio para este prédio com o carrinho de mão? Ele falou, eu acredito sim, ele é muito bom. Ele falou, então você entra no carrinho? Ele falou, não, aí não. Aí já não acredito mais.
Pergunta: você acredita que Jesus pode te dar vida eterna? Você entra no carrinho? Você entrega a vida para Ele? Ou você vai continuar atrás da tua própria religião, do teu próprio conceito religioso, vai continuar fazendo as tuas próprias oferendas pelos seus pecados? Abandona tudo, abandona o que você acreditava, abandona o que você já fez, abandona a tua justiça, abandona tudo para receber Jesus como teu Salvador. O apóstolo Paulo disse: tudo aquilo que na religião judaica eu acreditava, eu considerei como cocô. Foi isso que ele falou. Paulo disse isso. Falou: eu considerei como esterco. O que é esterco? É cocô de galinha, cocô de boi. Falou: tudo aquilo que tinha valor no meu mundo espiritual, na minha religião, eu considerei como cocô, para ganhar a salvação em Cristo Jesus. O que você tem que fazer para comer a carne e beber o sangue de Cristo? Você tem que crer pela fé, mas crer no sentido de entregar a vida e poder dizer, chamar Jesus de Senhor, meu Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Você faz o que Ele manda. Ele é teu Salvador no sentido de você estar vivendo agora a vida dEle. O que significa então tomar o cálice? Interessante, porque na Bíblia o cálice tem um significado metafórico, é muito importante. Aqui no Brasil, quando alguém está passando por uma situação difícil, uma doença, uma coisa ruim na vida, muitas pessoas falam assim: é o karma, né? Já ouviu falar nisso? O karma. Não sei o que exatamente isso quer dizer, mas eu acho que é puxado lá das religiões lá da Índia, não sei para aquele lado lá, do hinduísmo, que é onde que, quer dizer, eu estou passando por isso porque eu tinha que passar. É meu karma, né? Eu não acredito nisso, obviamente, eu acredito na Bíblia, acredito na soberania de Deus. Mas quando Jesus falou assim, lá na oração que ele estava no jardim, suando gotas de sangue, e ele dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, porém seja feita a tua vontade. O que ele estava falando ali? Estava falando que ele tinha que passar por algo ruim, difícil, algo sofrível, mas era um cálice que Deus estava oferecendo para ele beber. O Pai estava oferecendo para ele beber. Ele falou: se o Senhor quer que eu beba, eu bebo. O que era esse cálice, na sua opinião? O que era esse cálice? Será que era o sofrimento físico de ser açoitado e pregado numa cruz? Não, não era isso. Será que era aflição mental de ser rejeitado pelo povo, até mesmo pelos seus próprios discípulos? Você já foi rejeitado por alguém? É terrível, né? Às vezes a pessoa nem te rejeitou, você se sentiu rejeitado e você quase morreu. Não é? E Jesus foi rejeitado até pelos seus, rejeitado pelo povo. Já pensou? Você ali, sabendo que você não fez nada de errado, e aquela multidão rangendo os dentes, com ódio, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Queremos que você morra. Mas esse não é o cálice. Talvez seja a decepção diante da humanidade que não recebeu a sua mensagem. Porque uma profecia de Isaías diz sobre Jesus, diz: quem creu em nossa pregação? Talvez Jesus foi um pregador que teve muita audiência, mas pouco resultado da sua audiência. Mas esse também não foi o cálice. Sabe o que é o cálice que Jesus estava falando ali no Getsêmani? Era a agonia espiritual de levar os pecados do mundo inteiro, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. O cálice da ira de Deus contra o meu pecado e contra o seu pecado estava sendo derramado sobre Jesus Cristo. Por amor a nós, Jesus Cristo bebeu. Por amor a mim e a você, Ele bebeu. E Ele mesmo disse em João 18:11, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Sim, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por amor a mim e por amor a você. No final desse relato, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, nosso pecado é extremamente terrível.
Quem já assistiu o filme do Mel Gibson, lá da Crucificação de Cristo? Quem já assistiu? Como é que chama o filme? A Paixão de Cristo. Já assistiu? Quem ficou assim, horrorizado com o que viu? Ficou chorando, horrorizado. Agora eu queria que você pensasse que aquilo que Jesus passou, não só, porque ali só mostra o sofrimento físico, não a agonia espiritual de ser, na que Jesus na cruz clamou: Pai, por que me abandonaste? Então ali na cruz, sofrendo agonia, eu queria que você pensasse como que a cruz de Cristo revela o quão horrível é o nosso pecado. Quão horrível é o nosso pecado. A cruz de Cristo revela isso. Somente quando uma pessoa reconhece que é pecadora, ela consegue entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não sei. A Bíblia diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Ou seja, um raciocínio humano, um cientista, um sábio humano, não necessariamente tem capacidade de entender as coisas espirituais. Porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. A Bíblia diz também que o diabo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, para que essa mensagem da cruz não seja esclarecida diante das pessoas. E também a Bíblia diz que há um véu sobre os que não creram ainda. Um véu. E enquanto esse véu não for tirado, ele não pode ver claramente. Talvez você está aqui essa noite e você ainda não nasceu de novo. Ainda não foi regenerado. Talvez você ainda não está participando da nova vida em Cristo Jesus. Você olha para a vida de quem é fiel a Cristo e você não o entende. Você acha que ele é fanático, você acha que ele é doido, você acha que ele está perdendo tempo. Você olha para quem segue a Cristo e você acha que ele está assim, vivendo, você tem até dó dele. E na verdade você ainda não entendeu. E por que não entendeu? Porque você ainda não tem capacidade espiritual para entender isso. Eu não sei como é que eu poderia dizer isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer do meu jeito. Talvez você pudesse assim tentar entender. Talvez você pudesse clamar a Deus dizendo: eu quero entender. Porque Deus ouve essa oração. Havia um homem lá em Jerusalém, ele não era judeu, ele era um oficial romano do exército romano. E ele orava constantemente a Deus, ele clamava a Deus, e Deus falou com Pedro por meio de uma visão, para que Pedro fosse lá e lhe pregasse o evangelho. E ele disse para ele, esse homem chamava Cornélio, falou: Cornélio, a tua súplica chegou até mim. Então, não sei como que você vai receber isso que eu estou lhe dizendo essa noite, mas você não entendeu, nunca diga: se não entendi, não quero entender, não estou nem aí. Comece a pensar sobre isso. Fala: por que eu não entendi ainda? Por que isso não faz sentido na minha mente? Por que pessoas ao meu lado têm uma fé tão vibrante em Cristo Jesus, uma paz em Cristo Jesus? Por que eu não entendo isso? Por que eu não entendo Jesus na minha vida? Talvez se você clamar a Deus, você tentar entender, talvez se você clamar com fé, Deus, pelo Espírito Santo, ainda hoje, até o final desse culto, possa tirar a venda que Satanás colocou nos olhos e você possa resplandecer sobre você a luz do Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus. Quando eu estava em Rondônia, tinha um homem chamado Nivaldo, e ele estava sendo evangelizado. E um dia, ele com as duas mãos no rosto, assim, na sala da casa dele, ele ficou aflito, e ele disse assim: eu não consigo entender o que vocês entendem. Não consigo entender.
Ele falou, eu acho que... Depois ele lendo a Bíblia, ele chegou numa conclusão, ele falou assim, eu acho que eu não sou escolhido de Deus. Acho que Deus nunca me escolheu. Mas ele continuou aflito até que o Espírito Santo abriu o seu entendimento e resplandeceu sobre ele a luz do Evangelho da graça de Deus. Outra coisa que eu queria dizer essa noite, talvez você chegou num meio termo da religião cristã. Um meio termo. Você não é nem assim um descrente declarado, mas também não é um servo de Cristo declarado. Cuidado, porque esse é talvez o estágio mais perigoso que uma pessoa pode chegar. Mais perigoso. Uma certa ocasião, Jesus falou para alguns líderes religiosos, falando assim, vocês estão perdidos ainda, mas aquelas prostitutas e aqueles bêbados estão mais perto da salvação do que vocês. Cuidado, esse é um estágio muito perigoso. É o meio termo. Se você cair numa água gelada, você pula de lá rapidinho. Se você pular numa água quente, você pula de lá rapidinho. Mas se você cair numa aguinha morna, você vai se sentir confortável. Sabe aquele pecador que sabe que é pecador e se você chegar diante dele e falar assim, eu quero orar por você, lágrimas descem, e ele diz, eu preciso sair dessa vida? É aquele que está no extremo. E sabe aquela outra pessoa que já entregou a vida para Jesus, e Jesus é a razão da vida dele, e não há outra pessoa que influencia a vida dele a não ser Jesus, mas existem algumas pessoas que chegaram no meio termo, ele nem é salvo, ele nem é perdido, mas na verdade ele está perdido, porque ele ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, mas ele chegou a um ponto na vida dele em que ele está confortável com um estágio que ele chegou. De vez em quando faz uma oração, de vez em quando vai numa igreja, de vez em quando faz alguma coisa assim, mas nunca realmente chegou um ponto na vida dele em que ele confessasse Jesus como seu Senhor. Em Apocalipse, Jesus diz na igreja de Laodiceia, falou, ai, quem dera vocês fossem quentes ou frios, como vocês estão mornos, estão me dando nojo, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Eu não estou aqui querendo ofender ninguém, mas estou chamando a sua atenção. Estou chamando a sua atenção. Porque você pode, às vezes, ficar nesse estado confortável e você morrer nos seus pecados e ir para o inferno, perdido eternamente. Não tem meio termo. Isaías, Elias, uma vez pregando para Israel, ele falou assim, até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é seu Senhor, sirva-o. Se Baal é Senhor, sirva-o. A mesma coisa, a mensagem dos apóstolos é mais ou menos essa. Até quando vocês cocheareis entre dois senhores? Se o mundo é o seu Senhor, sirva-o. Mas se Cristo é seu Senhor, sirva-o sem reserva. Segunda conclusão, o amor de Deus é ilimitado. Deus poderia justamente te condenar, sabia disso? Se ele nos condenasse, ele seria tão somente justo. Mas ele decidiu nos salvar porque a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em último lugar, a salvação é um dom gratuito. Quanto que você tem que pagar por um presente que você ganha? Nada. Porque presentes são gratuitos. Por isso que é bom ganhar presente, gente. A cruz de Cristo, ela é o presente de Deus para a nossa justificação. Quanto que nos resta pagar para sermos justificados diante de Deus? A resposta é nada. Jesus já pagou. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Podemos entender isso nas últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus diz na cruz do Calvário? A última palavra dele na cruz do Calvário, qual foi? Tetelestai. Ou seja, está consumado, está acabado o sacrifício dele. Tem um hino no Cantor Cristão,
No cantor cristão não, tem um hino, em algum hinário aí, não é do cantor cristão, que diz: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós cantamos, você não precisa cantar, eu queria que você, só, se você não quiser, obviamente, você pode meditar. E talvez é um bom momento de você fazer aquela oração que eu falei para você, dizendo assim: eu nunca entendi direito esse negócio, mas eu vou pedir a Deus para me dar entendimento. Cornélio pediu a Deus entendimento e Deus deu, e ele foi salvo. Talvez você nunca entregou a vida para Jesus porque você nunca entendeu, mas talvez você fale: mas isso é para quem entendeu, eu não preciso entender. Precisa, senão você não vai ser salvo. Vamos cantar? Queria que apagasse essas luzes, deixasse só essa acesa, para a gente poder se concentrar um pouco mais na letra desse hino aqui. Quem souber, canta comigo. Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que só a salvação só está em Jesus. Só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pai, nós clamamos a Ti porque não foi por nosso mérito ou porque somos melhores do que ninguém que fomos salvos, mas porque o Senhor nos deu a graça de crer e que possamos carregar, tomar esse cálice, comer esse pão, dia após dia também levando essa graça desse evangelho aos que perecem. Nos dê essa mensagem, ó Deus, forte em nosso coração, para sermos evangelistas mais dedicados. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui essa noite e nunca entenderam, nunca compreenderam, Deus, a mensagem do evangelho. Agora, Deus, talvez nesse momento, pela ação do Espírito Santo, estão sabendo disso e podiam agora, Deus, orar a Ti, dizendo: eu queria entender o que os outros entendem, mas eu nunca entendi. Pai, eu peço a Ti que Teu Espírito de graça possa nesse momento trazer a luz do Evangelho a esse coração. Talvez há pessoas aqui, ó Deus, que chegaram num ponto em que se acostumaram com o Evangelho, mas nunca se converteram. Estão confortáveis, ó Deus, assim, num estágio em que nem realmente tem Jesus como Senhor, mas também nem voltaram para o mundo. E por isso estão, ó Deus, vivendo confortavelmente nessa situação. Eu queria clamar a Ti, Deus, que o Senhor os tire dessa situação hoje, para que sintam, ó Deus, que não são salvos de verdade, Pai, nunca foram, mas que possam, Deus, reconhecer a Jesus como o Senhor de suas vidas. Possam clamar nessa noite: Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, me salva, me tira dessa situação, porque eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Pai. O nosso desejo, Pai, é tão forte em nosso coração de ver pessoas sendo salvas, porque nós conhecemos o amor de Deus. Peço a Ti, Pai, faz essa obra de salvação, em nome de Jesus. E que se alguém aqui essa noite está sendo tocado pelo Espírito do Senhor, que a partir de hoje, ó Deus, possa tê-lo como Senhor da sua vida, possa servi-lo, possa honrá-lo, possa segui-lo, em nome de Jesus, amém.